Olá, sejam muito bem-vindos a esse encontro de hoje e vamos falar sobre início de relacionamento, início de vida conjugal. Por que que muitos relacionamentos terminam logo 2 meses depois, 6 meses, um ano? Por que que tantos relacionamentos hoje terminam logo no início? E às vezes a gente fica imaginando, fica pensando e até questionando. Nossa, mas namorou tanto tempo, ficaram tanto tempo namorando, fizeram uma festa tão bonita, gastaram tanto na decoração, nos enfeites, no vestido e em tudo mais, para esse casamento durar tão pouco. Então, qual é o grande desafio que esse casal enfrenta que faz com que eles desistam logo no início da vida a dois? A gente precisa entender que o início da vida a dois para alguns casais eles são desafiadores. São momentos difíceis, são momentos de adaptações e adaptações que trazem muitos desafios. Porque um não quer abrir mão, o outro não entende, o outro fala assim, ele mudou de uma hora para outra. Ou ela, no início, no namoro, ela não fazia isso e hoje no casamento está fazendo. Então, esse casal, ele não suporta esse início de um relacionamento, desses momentos conturbados que possam ter, para viverem uma adaptação, que é necessário. Porque um sai da casa de uma família, outro sai de outro, e aquele casal que só se encontrava de vez em quando, ou tinha o seu contato pelo WhatsApp, por câmera, por vídeos, se encontravam nos melhores momentos, porque quando aquele início, né, de namoro, quando você vai se encontrar com o namorado, com a namorada, você se arruma, você se prepara, você coloca um perfume, aquela roupa bacana, limpinha, e você está acostumado a lidar com aquela pessoa nos melhores momentos dela. Os melhores. Muitas das vezes no namoro a pessoa não tem aquela convivência de ele tá chateado, como é que ele reage quando ele tá chateado, o que que ela faz quando ela tá com raiva. Então o problema não é ter que a gente não pode ter raiva. A questão é o que eu faço quando eu estou com raiva. São essas questões que a gente precisa analisar, que muitas das vezes ela não é vista no início, ela não é vista no namoro, ela não é vista naquele período que o casal está se conhecendo. Porque acaba que hoje em dia os casais eles estão gastando tempo com a intimidade e não no conhecimento, naquilo que vai fazer com que esse relacionamento vá adiante. Então é muito importante que para quem está vivendo o início de um namoro, digamos um namoro sério, um namoro que ele já vê possibilidades para um relacionamento, ou para quem está vivendo o início de um casamento, precisa suportar o início dessa vida dois, onde cada um vai conhecer aquilo que gosta, o que não gosta, o que dá para suportar e o que não dá. E quando eu falo que dá para suportar, não tem nada a ver com erros graves que existem dentro do relacionamento. Eu estou falando do dia a dia do casal. Porque tem mulher que ela fala assim, eu não suporto dormir e deixar uma louça suja na minha cozinha. Eu não suporto. Isso é motivo de briga, de confusão. Para outras, isso é tranquilo, isso dá para levar, isso é mais suave. Ah, não dá para lavar agora, eu lavo amanhã de manhã e depois eu organizo. E tem essa flexibilidade maior. Mas tem outros que não têm. Muitas vezes é um homem que chega em casa e ele estava acostumado a chegar em casa, ter uma comidinha pronta que a mamãe preparou, né? Ou então ele mesmo ia lá e fazia algo. Mas ele chega em casa, muitas das vezes a mulher ela vai chegar até depois dele, porque ela chega do trabalho depois dele. Então esses desafios, essas diferenças que ocorrem dentro de um relacionamento, quando o casal ele não suporta esse início, esse ajuste, esse casamento, a tendência é ele não ir à frente. É ele não ir à frente. Mas quando o casal ele suporta essas pequenas situações que acontecem
e eles vão se ajustando, o que é possível, o que dá, o que eu preciso melhorar. Porque se eu estou falando de vida a dois, eu não estou falando de gosto de um, nem de gosto de outro. Eu não estou falando que a preferência é para um e a preferência é para outro. Eu estou falando que a preferência é o relacionamento. Então, se os dois querem uma vida a dois, querem viver juntos, querem formar uma família juntos, esse início pode ter desafios, mas eles precisam suportar e nesse suportar se ajustar. É como se a gente tivesse uma peça e tivesse que um encaixe para aquela peça. E muitas das vezes aquele encaixe ele precisa, é igual um parafuso, quando tem aquela rosca que você precisa ir, quando o parafuso não entra direito, você tira o parafuso e tenta encaixar de novo. Você tira até ele pegar aquela rosca e depois que ele pegar aquela rosca, ele vai embora e ele ajusta o que precisa ser ajustado. A vida 2 também é dessa forma. Então, por isso que esse início de vida 2, o casal ele precisa ter uma paciência. É interessante pensar que no início de uma vida 2, também é hora que a intimidade ela tá lá em cima. Né? Esse casal ele tem muita intimidade, qualquer hora do dia ou da noite, não tem tempo ruim para isso, mas ao mesmo tempo ele precisa lidar com as questões do dia a dia que pode ter muitos conflitos. Então, olha como esse casal ele precisa adaptar aquilo que é bom com aquilo que não está bom, para que eles possam encontrar um equilíbrio, para que não tenha desgaste demais a ponto de gerar uma desconexão logo no início de um relacionamento. Então, suportar esse início, esse processo inicial é muito importante para que esse casal tenha uma visão de futuro junto. Porque se o casal não suporta, aí a gente vê também esse não suportar com o grau de maturidade de cada um. O que faz uma pessoa querer fugir de uma vida a dois, de um relacionamento, logo no início? Porque não tem esperança, acha que não vai dar certo, não é possível mudar, acha que o casamento vai ficar o tempo todo tendo aquelas briguinhas de início de relacionamento, entendeu? Então, essa questão, para quem está iniciando a vida 2, é muito importante vocês pensarem e refletirem sobre isso, porque a gente só alcança o sucesso daquilo que a gente deseja quando a gente suporta passar pelos processos necessários para que isso aconteça. Então, reflita sobre isso. Que Deus te abençoe.